Olá, sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus para juntos estarmos unidos em uma só fé em Cristo Jesus, iniciando mais um culto, mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, nesta quinta-feira, dia 11 de março, Senhor, juntos com os nossos irmãos que estão conectados com esta rede social, Senhor, e que estamos perseverando, estamos unidos, meu Deus, em uma só fé, em um só amor, na esperança, Senhor, e na comunhão com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, se conosco, ministra sobre nós, Pai, o poder da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versos 26 a 40. A palavra de Deus diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha ele lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Versos 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, versos 33, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 34, então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho, fora chegado a certo lugar aonde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Este foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Versos 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Pois bem, eu quero compartilhar com você, então, neste momento de reflexão, neste culto, o seguinte tema: compreendendo a minha missão. Nós precisamos, como Igreja de Cristo, como povo de Deus, refletir então sobre o nosso verdadeiro papel. Inclusive hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo e eu vi
um determinado líder político dizendo que a igreja ela precisa aprender a fazer o bem e não vender feijão, digamos, prometendo a cura do Covid ou outro favor divino. Pois bem, é impressionante como pessoas que não têm o conhecimento acabam generalizando todas as igrejas em um invólucro somente. Não são todas as igrejas que vendem feijão, ou melhor, nenhuma igreja que se preza, nenhuma igreja que anuncia o genuíno evangelho, que compreende a sua genuína missão, se envereda por este caminho. Então é preciso fazer a separação destas supostas igrejas ao qual o referido líder político então sinaliza. Nós, Igreja Batista, entendemos a nossa real missão. Estamos envolvidos em muitas áreas sociais pelo Brasil afora. Estamos envolvidos também em área missionária, em muitos outros campos, semeando a boa semente do Evangelho, levando a verdadeira palavra que resgata o pecador, que salva, que redime o pecador através de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nós, como Igreja do Senhor, sabemos quem nós somos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos filhos de Deus e por isso podemos declarar que somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Aonde estamos? Fisicamente já sabemos aonde estamos, espalhados por todo o Brasil, espalhados por todo o mundo, e não podemos nos calar a respeito da obra de redenção de Jesus Cristo de Nazaré, ainda mais neste tempo de muita incerteza, de conflitos políticos, de conflitos ideológicos. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos sim levantar a nossa voz e dizer que Jesus é a resposta para este mundo. Jesus é a resposta para estes conflitos. O que Deus quer fazer de nós, igreja dele, o que Deus deseja fazer de nós, povo dele, o Senhor deseja fazer um instrumento poderoso, homens e mulheres com ousadia, anunciando cada vez mais forte, cada vez mais com intensidade esta grandeza, este amor e esta reconciliação divina. Características que nós aprendemos aqui neste texto. A primeira, aprendemos que a dimensão espiritual existe. Quando um líder político se pronuncia desta forma contra a igreja, generalizando todas elas, muitas pessoas também seguem o mesmo caminho. E então nós entendemos que isto não é apenas uma obra humana, nós entendemos que isto é uma batalha espiritual de uma ação maligna que influenciam estas pessoas a terem, digamos, uma oposição à Sagrada Escritura, uma oposição ao Evangelho do Senhor. Nós entendemos que a dimensão espiritual existe, e no versículo 26, 29 você encontra muito bem o momento em que esta ordem divina se revela a Filipe, e ele então se dispõe a fazer e a ouvir o chamado do Senhor. Nós não devemos reter este chamado, não devemos nos envergonhar deste chamado, não devemos ser temerosos a respeito da nossa fé, pois temos a ação do Espírito Santo sobre nós e nós entendemos esta dimensão espiritual. Segunda característica, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Sem dúvida alguma, muitas pessoas acabam generalizando devido aos maus exemplos, mas quem garante que de fato eles são? O que garante que de fato eles pronunciam a verdadeira palavra do Senhor?
A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. E nós vemos muitos frutos que não condizem com as sagradas letras. Vemos muitas ações que não se condizem com a palavra de Deus. E por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele foi ensinado pelos discípulos, no caso Filipe, a doutrina dos apóstolos. E já mencionamos em muitos outros momentos que, para não sermos enganados, precisamos ler as sagradas letras. Aqueles que leem a Bíblia sabem muito bem que esta situação que foi mencionada a respeito de práticas antibíblicas, elas não são aceitas. Nós já a identificamos muito bem. Por isso, devemos cada vez mais nos aprofundar no ensino das sagradas letras. Ele é chamado evangelista, uma pessoa que anuncia as boas novas. E nós, ainda em tempo de pandemia, estamos anunciando as boas novas de salvação. Terceira característica, vemos a necessidade de aprender ainda mais. Irmãos preparados, habilitados para compartilhar a razão da fé, e aí em nossa igreja nós temos espaço para isso. A escola bíblica, temos também o culto de ensino, onde a Bíblia Sagrada ela é respeitada e anunciada na sua integridade. Quarta característica, vemos a mensagem de missões, a própria ação divina impulsionando Filipe para que ele pudesse ir até aquela carruagem, aquele eunuco, e assim então estar anunciando e estar resgatando aquela vida, aquela pessoa que assim então estava carente. Jesus nos ama, Ele morreu por nós, e a remissão de nossos pecados, ela é genuína, através da nossa fé e através deste gesto maravilhoso que o Senhor Jesus assim nos fez. Pelo sangue dele, na cruz do Calvário, nós encontramos a remissão, encontramos a reconciliação. A mensagem que o mundo precisa é uma mensagem expoente apenas de um líder político, não é uma mensagem de nenhum partido político, no sentido que venha trazer a solução para todas as questões deste mundo, mas a mensagem que o mundo precisa ouvir é: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele deve ser honrado, Ele deve ser exaltado, Ele deve ser reverenciado e transmitida por mim, por você e por cada cristão. A solução deste mundo não está em pessoas, mas a solução deste mundo está no arrependimento, na reconciliação com Deus, na volta da humanidade para a presença de Deus. As pessoas abandonaram a Deus, as pessoas abandonaram a sua fé, as pessoas abandonaram os bons princípios, os bons costumes, e por isso precisam retornar. A ordem que Filipe teve foi então para chegar até aquela carruagem, como um instrumento nas mãos de Deus, como uma flecha atingindo o alvo. Assim ele foi bem sucedido. Um coração sedento, um coração desejoso em poder aprender mais de Deus, um coração desejoso em poder ter a sua vida pautada, digamos, na paz, na obra e na caminhada correta, cansado, sobrecarregado. Assim então, este homem está lendo as Escrituras e Filipe chega para aquele bom momento. Filipe ensina, aprendemos a importância de compartilhar o que nós sabemos. Eu e você, nós, povo de Deus, quantas bênçãos recebemos, quantos testemunhos,
quantas intervenções divinas, e nós precisamos também compartilhar isto com as pessoas à nossa volta. No versos 36, nós encontramos esta semeadura. Quando nós agimos de maneira correta, esta semeadura, ela tem o seu bom fruto. Seguindo eles o caminho, chegando a um lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Aquele mesmo homem que estava desejoso em poder conhecer mais a Deus, foi o mesmo homem que já teve a fé suficiente para entender e para desejar a importância do batismo nas águas. Os frutos serão colhidos. O eunuco, ele se arrepende. O eunuco, ele tem um comprometimento com o Senhor Deus. Foi batizado. E Felipe, então, mais uma vez, é alvo da ação divina, da intervenção divina para a propagação e para a expansão das boas novas. Note bem, em outros momentos que nós temos compartilhado essas gravações, nós salientamos que muitos supostos líderes realmente estão pregando o reino de Deus na terra, mas a igreja que se preza, ela pega as verdades bíblicas como ela é. O reino de Deus não é neste mundo, deste mundo. O reino de Deus está na glória, nos céus, a nova Jerusalém. Quando compreendemos a nossa missão, nós nos dedicamos mais ao estudo da palavra de Deus. Quando compreendemos a nossa missão, nós compartilhamos nossa fé com aqueles que estão à nossa volta. Também andamos em uma dimensão espiritual, sendo sabedores de que pelo nosso próprio braço, pelo nosso próprio intelecto, seremos e somos muitos limitados. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos, porque fiel é Jesus Cristo, aquele que prometeu a nossa redenção, a nossa reconciliação. Sabemos o porquê da nossa existência. Sabemos que somos sim instrumentos de Deus para esta geração que caminha para a destruição. E sabemos principalmente para onde o Senhor deseja nos levar. Que você possa meditar um pouco mais nesta leitura, Atos 8, 26 a 40, aí mesmo na sua casa, e perceber a ação de Deus para que uma alma fosse salva. Não encontramos espaço para grão de feijão, não encontramos espaço para vassoura, não encontramos espaço para nenhum sabonete abençoado, nenhuma água poderosa. O que nós encontramos espaço é o espaço da reconciliação através do sangue de Jesus. Por isso, cuide muito bem daquilo que você ouve, a mensagem que você ouve. Não existe evangelho fácil, não existe graça barata. O evangelho necessita de renúncia, de compromisso e principalmente do abandono da velha vida, o abandono das coisas que desagradam a Deus. Jesus te ama, entregue-se a Ele, reconcilie-se com Ele e seja um instrumento poderoso, compreendendo a sua missão para levar outras pessoas ao arrependimento e à paz genuína em seus corações. Eu quero estar orando por você nesse instante, pela sua família, em nome de Jesus. Paizinho querido, aqui estão, Senhor, estes homens e mulheres, estas vidas, ó Pai, que estão conectadas contigo, meu Deus, através, Senhor, desta rede social. Pai amado, abençoa, Deus, restaura, anima, fortalece e principalmente, Pai, através da ação do Teu Espírito Santo,
Ministra, Senhor, o arrependimento de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, para a glória do Teu santo nome. Alcança, Senhor, estas vidas que estão desesperançadas, ó Pai. Alcança essas vidas, Senhor, que estão envolvidas em confusão. Meu Deus, que elas possam se render, Senhor, ao ensino da Tua palavra, se render, Senhor, às sagradas letras. Deus, e que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, Senhor, sobre estas vidas. Que haja paz nestas casas, que haja amor, Senhor, genuíno nestas casas. Meu Deus, que a Tua presença seja real nestas famílias, ó Pai, e que eles possam tirar os olhos desta terra, meu Deus, e olhar para Ti, Senhor, olhar para os céus, para a glória, para a redenção, porque certamente o Senhor está vindo, voltará, meu Deus, e levará a Tua noiva, a Tua igreja. Deus, repreende todo espírito maligno, meu Deus, Senhor, repreende, Pai, e afugenta toda obra das trevas, Senhor, os enviados de Satanás, para denegrir, Senhor, a imagem da igreja de um modo geral. Meu Deus, porque muitos, ó Senhor, não sabem fazer a separação e colocam, Senhor, generalizando todas as instituições, Pai. Meu Deus, as ovelhas são Tua, a obra é Tua, a glória Te pertence, o mundo é Teu, Senhor. Entra com providência, Pai, e repreende, Senhor, repreende estas vidas, repreende esses espíritos malignos, Pai, em o nome de Jesus. Possamos ouvir, Senhor, testemunhos, que possamos ouvir, Pai, meu Deus, ações milagrosas, intervenções divinas, assim como o Senhor interviu, Pai, na vida daquele eunuco, trazendo salvação. Meu Deus, que nesses dias possa haver, sim, Senhor, muita salvação para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e abençoo estas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda dizer a cada membro da nossa igreja que estamos fazendo todo um planejamento para servirmos então a ceia do Senhor. Fique atento, né, aos anúncios, fiquem atento aos horários, fiquem atento aos nossos grupos internos, né, de WhatsApp, e assim vamos estar todos unidos, juntos em nome do Senhor. Quero lembrar também que estamos atuando, né, no atendimento no gabinete pastoral, atendendo individualmente aqueles que assim desejarem, neste período também de pandemia. A todos sejam bem-vindos às nossas atividades semanais. Fique atento às nossas gravações neste período e que Deus assim possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, em o nome de Jesus. Amém.